Nós estamos no meio de uma série sobre os 10 mandamentos na ótica de Jesus. E a gente tem visto e tem sido muito abençoado, porque os 10 mandamentos, eles são orientações, matrizes, são a constituição do povo hebreu e que, de certa forma, dão base para toda uma interpretação desse novo movimento dos discípulos de Jesus. Geralmente, um cristão não consegue decorar os 10 mandamentos, mas a gente está aqui numa luta para a gente também saber direitinho, até pastores não sabem, e a gente está no 6º mandamento. E o 6º mandamento é um dos versículos pequenininhos, muito pequenos. Então, abre a Bíblia de vocês em Êxodo 20, que estão os mandamentos, versículo 13, e nós vamos no versículo 13 ter apenas o versículo não matarás ou não matar. Pode ser até um dos menores versículos da Bíblia. E a gente vai ver que nos 5 primeiros, a gente foi de forma vertical, aprendendo sobre como aquele povo que foi tirado do Egito, saiu numa formação em uma outra nação, com outros deuses, com uma outro jeito de viver, ele é tirado e ele é levado numa promessa para uma terra prometida, no Monte Sagrado. Aquele Monte Sagrado, o Sinai, representa muito o Éden, muito essa volta à presença de Deus. E ali ele recebe as orientações para ser um povo de sacerdote, ou seja, um povo que vai representar Deus na criação. E aí, esse povo, ele tem que ter diretrizes, porque Deus vai habitar no meio deles. E as diretrizes são muito claras. Então, eles vão falar, primeiro vocês têm que ter só eu como Deus. Depois, vocês não podem ter outras imagens, porque imagens, ídolos, porque o ser humano é feito à minha imagem e semelhança. Vocês não usem o meu nome, não carreguem meu nome, que é em benefício próprio, em vão, só apenas quando eu determinar. Vocês guardem um dia de adoração e descanso. Não, vocês não são mais escravos. As coisas não dependem mais só do seu esforço. Ou, muito pelo contrário, é eu que estou dando para vocês uma nova vida. E vocês honram pai e mãe como honra a Deus. Então, uma discussão boa é se o honrar pai e mãe ainda não é vertical com Deus. Porque ali a figura paterna é muito divinizada e tem esse peso de um patriarca, ser alguém escolhido por Deus ali e tudo mais. Então, aí agora a gente vai para o não matarás. E é interessante que, eu não sei se vocês já tiveram esse sentimento, mas eu quero trazer isso à memória de vocês, mas não para pecar, mas para vocês saberem como é que é importante esse mandamento. Eu estava lá nos Estados Unidos e um familiar meu me ligou, falando, Marcos, eu acabei de ser assaltado. E eu, caramba, cara, que pena, né? Me roubaram, a mão armada, não sei o quê. Primeiro eu fiquei muito chocado. Você fica com medo, está ligando para você, o que aconteceu? Morreu alguém? Não, é porque para ver se você ainda pode trazer um iPhone, que roubaram meu iPhone. Olhei o número, falei, mas você está ligando do seu iPhone. Mas veja bem, não, brincadeira. E aí ele estava para isso mesmo, se ainda dava tempo. E cara, a gente estava já voltando, indo para o aeroporto, e eu lembrei de quando eu fui assaltado à mão armada. Não sei se você já teve esse desgosto de ser assaltado à mão armada. E um sentimento que vem depois de quem foi assaltado à mão armada é um sentimento, e pelo menos eu, vou confessar meu pecado aqui, eu acho que talvez só eu, mas assim, eu ficava assim pensando, mas se eu tivesse reagido, eu não poderia ter matado ele. E se aquela hora ali ele não bobeou, não dava para pegar a arma dele. E vinha um sentimento de, cara, eu tinha uma vontade tão grande de matar aquela pessoa que me assaltou. Porque, e na minha cabeça, sobre social, e eu sou cristão, eu fico ainda formulando. Se fosse pão, a pessoa está precisando comer, eu ainda entendo assaltar, mas um celular, uma carteira, uma aliança, cara, você vai derreter, isso aí não... E aquele sentimento de morte tomou conta, não por um dia, por alguns dias. Toda vez que eu tinha que resolver alguma coisa de documento, o poupa-tempo, tudo, aquele sentimento de ódio, de vontade de matar, vinha. E isso é uma coisa que eu sempre que estou conversando com outras pessoas, eu sinto isso. E é uma culpa. Uma culpa porque, cara, eu sou pastor, eu não deveria ter esse sentimento.
tenho que orar por ele. Nunca orei. Se orei foi hipocrisia, Deus nem ouviu. Mas assim, mas era esse sentimento, eu deveria orar. Eu deveria orar. E se você está procurando um pastor que ora por quem não é aqui, que você vai achar, talvez o Gustavo é mais elevado. Então, mas assim, por que eu estou trazendo isso? Porque a gente geralmente vai ouvir esse mandamento, o 6, e a gente já chega na conclusão dizendo assim, isso aqui é o mais fácil. Se tem um que eu cumpro, é o não matar. Não é? Gente, a gente vai lá, não ter imagem, a gente fala, não usar o nome de Deus em vão, de vez em quando a gente fala, meu Deus, a gente não sabe se é, nem é o nome de Deus, Deus não é o nome de Deus, mas assim, não sei o que, tem todos os outros que a gente não, adulterar, talvez, pode correr, não sei o que, cobiçar, não sei o que, mas matar, pelo menos um eu vou acertar, sabe, aquele um na prova eu vou acertar. E aí a gente vai pensando aqui e pergunta, por que na lei tem coisas óbvias, né? Porque o outro era fácil ensinar, mas não matar parece tão óbvio, até muito sucinto o versículo, não matar já pula por outro. Isso é meio óbvio, não é tão óbvio assim, a gente queria pensar com você um pouco mais sobre isso. Toda vez que você ouve na Bíblia sobre assassinato ou morte, geralmente a Bíblia está fazendo um paralelo com o primeiro assassinato da Bíblia. E hoje a gente vai ver um pouco sobre isso. O não matarás está altamente vinculado com Caim e Abel. E é tão interessante isso que no capítulo 9 de Gênesis, versículo 6, Deus institui, se você matar alguém, você também vai ter uma pena de morte, exatamente com o seguinte argumento: quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Então, qual que é o argumento aqui de Gênesis 9? Dizendo assim, você não pode matar alguém porque o homem, o ser humano, foi criado a minha imagem. Então, você está atacando, qualquer assassinato, qualquer derramar de sangue, você está atacando o próprio Criador, Deus. E isso é muito claro aqui, e isso acontece depois da queda. Então, de certa forma, mesmo com o pecado destruiu muita coisa, ainda tem alguma coisa sobre imagem de Deus em toda a criação, e Deus está falando, você não deve atacar um ser humano por isso. E naquela época, era muito comum o assassinato. No Antigo Oriente Próximo, você tinha muitas disputas de terra. Pessoas que queriam, que entravam em conflito por disputa de terra e facilmente poderia acabar com um assassinato. Essa terra é minha, não sei o que, você puxou a cerca um pouquinho para lá. É muito interessante que depois dos 10 mandamentos, vem outros mandamentos, vai falar muito sobre cerca, sobre como você deve cuidar do animal que está ali do vizinho e tudo. E ali é porque acontecia muito problema disso. E aí você vai também ver sobre disputas em casamento. Os casamentos eram algo muito mais de aliança política do que amor. E aí você via também esse negócio de casamento sendo facilmente dando em um assassinato. E também crimes de honra, principalmente no Oriente Próximo. A honra é muito diferente daqui. Quando você feria a honra, você tinha, entre aspas, o direito de matar pela sua honra. Só que a gente costuma achar, não, isso aqui tem 3.000 anos, é uma cultura primitiva. Mas se você pensar bem, se a gente sair da nossa bolha, ou nem precisa sair da bolha, a gente vai ver que hoje é os mesmos assassinatos. Pessoas estão matando uma outra por terra, pessoas estão matando uma outra. O feminicídio, crime de honra, até 50 anos atrás era legalizado no Brasil. Não é que assim, acontece hoje. Mas acontecia isso. Não, ela feriu minha honra, ela me traiu. Um atenuante, né? Eu vou matar. E aí era isso, exatamente. Era algo que aliviava um pouco a sua pena. Então a gente vai ver que, primeiro, esses mandamentos não é uma coisa antiga que não tem nada a ver com a gente. Segundo, nós vivemos uma sociedade que precisa de orientação, precisa entender de novo que todo ser humano é a imagem de Deus. Então, quando a gente para aqui, a gente vai ver o seguinte ponto. Aqui no Antigo Testamento, o 6º mandamento é cuidado. Pode acontecer com qualquer um. Por que pode acontecer com qualquer um? Quando a gente vai no episódio de Caim e Abel,
Se você não conhece, depois você pode ler Gênesis 4, ali entender um pouquinho mais, e as consequências em Gênesis 5, você vai perceber que, às vezes a gente tem um argumento assim, Marcos, matar eu acho que eu nunca faria, a não ser numa situação que, eu ouço muito isso, numa situação que o bandido entrou na minha casa, está fazendo alguma coisa com o meu filho, com a minha esposa, eu estou com uma arma, e aí eu atiro de volta. Aí eu mataria. Ou então você é policial ou militar e fala, Marcos, eu posso usar minha arma se eu precisar? Porque tem tradições da fé cristã que nem isso pode, vai entender que não pode matar nada. Mas quando você vai ler a própria Bíblia, tem horas mais para frente, se você descumprir algum dos mandamentos, você era pena de morte. E nas guerras, às vezes, eles tinham comando para matar. Então, peraí, o que é? Não pode matar, mas abre exceção. O próprio Deus que proíbe é o Deus que fala, às vezes, para matar. A gente vai entrar em muito mais detalhe no nosso podcast, que é a Cozinha da Mensagem. Eu quero convidar você que toda segunda-feira sai o que a gente conversou antes de trazer na mensagem. O mais importante é a gente saber o seguinte, essas situações de extremo, eu nem entro muito na discussão. Isso é um jeito da gente iludir, de achar que a gente nunca faria isso, a não ser em um extremo grande. Mas a história de Caim e Abel vai dizer totalmente diferente. Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva, eles têm duas situações que aconteceu o assassinato, que eu acho que deve trazer um alerta para nós, que o autor quis trazer um alerta. Primeiro, que é um ambiente familiar. Não é um ambiente de alguém estranho vindo te assaltar, é um ambiente familiar, dois irmãos que estão ali e quem tem irmão, quem nunca tentou matar o irmão? Assim, não sei se eu estou indo muito longe nas minhas confissões aqui. Mas assim, quem tem um irmão, uma irmã, sabe o que eu estou falando, assim, de raiva, e aí você vai ver que o ambiente de amor, ou o ambiente de casa, o ambiente familiar, é um ambiente facilmente, é um barril de pólvora. Porque aonde você entrega a sua vida, seu amor, seu cuidado, você baixou a guarda, pode facilmente explodir um negócio. Eles falam que as guerras civis são as mais sangrentas, né? Exatamente. A guerra interna é uma coisa, você não sabe quem é o inimigo direito. E tem um segundo agravante em Caim e Abel. O assassinato é feito no momento de culto. E isso é incrível, porque assim, o que acontecia? Quando você vai estudar o tabernáculo, o templo, você vai ver que tem o pátio. No pátio, antes do lugar sagrado, você tinha uma bacia e um altar, que é onde era feito o sacrifício. E o sacrifício, o sacerdote ia para fazer o sacrifício. Quando o sacrifício era aceito por Deus, com a fumaça, ele tinha liberdade de entrar no lugar sagrado. Quando o autor está recontando a história de Caim e Abel, está falando que os dois oferecem uma oferta. E uma é aceita, outra não é. É claramente... Como se fosse para voltar para o Éden, né? É claramente uma figura dizendo de dois sacerdotes, dois homens representados que representam Deus, tentando voltar ao que o pai e a mãe não fizeram. Voltar na presença de Deus, voltar para o Éden. E um é aceito e outro não é. Ou seja, o primeiro assassinato, ele é feito num momento litúrgico, de culto, que é a segunda coisa que a gente pensa. Não, primeiro que assim, eu nunca mataria, porque assim, só estranho, mas meus familiares não. E na igreja, muito menos. E o que isso está querendo dizer? O que está querendo dizer, de forma forte, é cuidado. Pode acontecer com qualquer um. Esse mandamento não é para você passar rápido. Não, isso aqui, graças a Deus, vamos pensar em outras coisas que eu posso fazer. Esse sentimento de ódio, de ira, ele pode dominar. Então, não sei se vocês... o quanto tem isso na vida de vocês, se pegando assim, gente, e com pessoas queridas, né? Pessoas queridas. Eu vejo muito isso, né? Na questão, você citou até uma coisa que fica absurda, né? Por que eu ia querer fazer mal para o meu filho? Mas é interessante que a ira traz isso, é um sentimento absurdo. Num dado momento em que você eu estou falando você, mas estou falando na primeira pessoa. No momento em que eu sou desafiado com uma coisa que eu acabei de falar, enfim, minha honra de alguma maneira ali está sendo, né? Isso só acontece todo dia, algumas vezes, né? Com as crianças. Então, naquilo me vem uma ira que é como se fosse, como que ele pode, como ele ousa fazer isso, né?
Então é muito presente num ambiente onde você está no dia a dia mesmo ali. Aquilo acontece. Com colegas de trabalho isso não acontece já, né? Por exemplo, isso raramente acontece. Mas, enfim, dentro da própria família, uma coisa, no instante seguinte eu falo, cara, mas essa menina aqui é minha vida, eu dou minha vida por eles. Mas na hora da ira, é impressionante como que se a gente agir só por impulso, faria besteira, uma coisa que você fala, no instante seguinte você fala, por que eu fui fazer isso? Para quê? O que eu estou ganhando com isso? É desproporcional, enfim. Mas eu acho que aí vem essa denúncia, né, que Jesus mostra como se fosse um espelho, né? Os mandamentos mostram como se fosse um espelho para a gente, dizendo, olha do que você é capaz. Aí dentro. Não quer dizer que você vai fazer, que você vai sair agora e vai fazer. Mas olha que se você agir só por impulso, olha se você se deixasse levar só pela sua honra ou qualquer coisa, olha como é fácil. Né? Olha como você tem quase essa como natureza de gerar morte, de anular a vida, se você tivesse Por exemplo, poder, eu a vida toda cuidei de acampamentos. E uma das coisas que a gente aprendeu é, quando vai fazer acampamento com adolescente, que é um barril de pólvora, as regras têm que estar bem claras. E um dos erros maiores que acontecia com a igreja, porque eu ia fazer acampamento da igreja, é eles acharem que as regras óbvias não precisavam ser esclarecidas. E vamos falar da regra de beijar, ficar, outras coisas assim, e a regra óbvia. Então, assim, o não matarás é quase... Vamos começar assim, gente, não pode matar ninguém no acampamento. E essa risada que vocês estão levando... Eles faziam mesmo, né? É quase como... De novo, na nossa cabeça isso não vai acontecer. Mas é porque a gente não se conhece também. O que a Bíblia diz isso aqui é quase como assim. Deixa eu falar, para vocês estão querendo discutir sobre presença de Deus, o tabernáculo, tudo, eu quero voltar um pouco. Para começar, vocês não podem se matar. É assim, vamos começar numa... Vamos combinar, né? Vamos combinar isso, né? Não é isso? E quando você para pensar, de novo, naquela chave de interpretação que a gente vem usando, assim, não era tão óbvio no mundo antigo naquele contexto, né? De escravo, era normal matar. Então, quando Deus começa falando assim, olha, não pode, é como se ele estivesse recomeçando o combinado com todo mundo de um jeito diferente de viver, agora que eles eram um povo livre, né? E que tinha que ser diferente para todo mundo. Isso nem é o caso, mas o tanto que a lei mosaica ela é revolucionária comparando com as leis vizinhas. O tanto que aqui vai dizer, se você matou um escravo sem motivo, você vai sofrer uma pena. Coisa assim, não, mas escravo é minha posse. Eu podia matar uma mulher, minha esposa, que era posse, filhos, era posse. Então, a lei mosaica, ela vem... A gente quer julgar com a nossa visão de hoje, depois de Jesus, que foi, mas na época é uma lei muito para frente. E isso é interessante, porque... e esse é um perigo. Eu sei que a gente sempre fala isso. Essa semana é uma semana muito triste, porque faleceu o Tim Keller, né? E acho que é o padrinho, talvez, mais forte da comunidade da Vila. Assim. Tudo sem ele saber, né? Tudo, sem ele saber. É só o meu jeito de querer achar que ele era padrinho aqui. Mas era interessante, porque uma das coisas que eu aprendi quando conheci ele em 2004 é criticar tanto a religião como a não religião. E o que eu vou fazer agora é criticar a religião. E às vezes tem gente que vem de outras tradições e fala, mas gente, Marcos, você gasta sempre um tempo na pregação criticando a religião. Aprendi com o Tim Keller, porque é muito fácil, é fácil e é infantilizado. Por quê? Se a gente vai no não matarás apenas na forma literal, ou assim, matar é apenas literal, geralmente as discussões aqui é feita, o que é esse não matarás? É não assassinarás? E se é um policial? E se é um militar? E se eu estou em legítima defesa? Quando você entra nesse tipo de discussão, você não está mais olhando no olhar de Jesus. Isso é um olhar literal. E aí, assim, me interessa pouco esse tipo de discussão, porque esse tipo de discussão é uma discussão religiosa. Isso eu posso. Então aqui eu não posso. Então eu posso matar até aqui. Aqui eu já é legítima defesa, eu posso. E às vezes é a mesma coisa da discussão da separação. Separar é algo que, desde o início, Deus não queria assim. Não, mas se eu vi que fui traído, eu já posso. E Jesus vai falar, não, tudo que você pode é porque vocês são duros de coração. Você percebe isso aqui, que essa discussão se pode ou não pode, que a gente vê tanto nas redes sociais, ela é infantilizada da religião. E é um pouco disso, a gente está assim,
É lógico que o não matarás tem vários aspas aqui em algum lugar ou outro, mas, por outro lado, é claro que não pode matar. E é exatamente isso. Quando a gente vai para Jesus, a gente vai perceber que Jesus, e o nosso interesse aqui é esse olhar de Jesus, Jesus fala de todos os mandamentos. Às vezes de forma indireta, às vezes ele vai falando uma parábola, ele está querendo dizer, e às vezes ele é muito claro. No caso de não matarás, ele chega a citar o texto. No Sermão do Monte, que é onde a gente vê ali condensado o resumo da mensagem de Jesus, Mateus 5, 6 e 7, Jesus ele vai falar no capítulo 5, depois que ele falou, olha, o zelo de vocês com a lei deve ser muito maior do que a dos fariseus. Vocês têm que entender. Dos religiosos. Dos religiosos. Caso, né? O cara que zela e bate no peito e fala, eu consigo cumprir tudo. Né? E ele fala assim, se você acha que eu vim abolir a lei, não, eu vim cumprir. E aí o próximo texto que ele vai falar de não matar. E ele vai falar assim, Mateus 5, versículo 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se ire contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Ora, Jesus ele está falando sobre a ira. E ele compara o irar-se com o matar. Ele está dizendo, vocês estão falando, vocês ouviram o que foi dito nos antepassados, lá no Antigo Testamento, em Êxodo. Não matar. Você matou, vai ser julgado eternamente. Eu digo que se você olhar com ódio, se você começar a xingar com vontade, assim e até uma palavra difícil de traduzir aqui, de tolo, você já está matando. E você vai ser julgado. Então, se no Antigo Testamento é assim, cuidado, pode acontecer com qualquer um, agora no Novo Testamento, você está, fato, já aconteceu com todo mundo. Nós todos somos assassinos. A gente já odiou alguém. A gente já teve esse sentimento de ira. E é interessante... Isso que a gente justifica e fala, não, mas eu tive motivos. A questão não é sobre isso, né? Porque é interessante que Jesus, quando vai falar disso, de novo ele vai em Caim e Abel. Eu vou explicar por que ele faz isso. Mas é interessante que o texto de Caim e Abel, quando ele é narrado que é muito interessante. Abel faz a sua oferta, Caim faz a sua oferta. Deus fala que aceita de Abel, não aceita de Caim, não explica. O negócio fica assim, os teólogos ficam brigando. O que foi a diferença entre um e outro? E o autor está tirando por querer, porque não é o fato. O fato é como vai tratar com Caim. E aí, o que acontece? Deus vai visitar Caim. Isso é muito interessante, porque na narrativa que espelha Caim e Abel, que é de Adão e Eva, Deus vai conversar com Adão e Eva depois da queda. Aqui, Deus vai antes do pecado. E ele fala o seguinte, Caim, se você fizer o bem, não será aceito. Está dizendo, se você fizer certo, uma oferta certa, ou se seu coração estiver certo, você não vai ser aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Gênesis 4, 7. E é interessante que no paralelo a gente vai ver que a primeira representatividade do mal, ela é uma serpente, alguém que está ali, astuta, levando o ser humano a uma deturpação. Na segunda representatividade aqui, ele está dizendo como se fosse, olha, saiba que o pecado é como uma besta, uma fera que está à porta arranhando, querendo te devorar. E você tem que dominar. E aí, o autor dá um nome, é a primeira vez que aparece a palavra pecado. Então você tem que dominar esse pecado. Ele está começando no seu coração, mas se você não dominar, ele vai fazer você isso aí extrapolar. E o que acontece depois é que Caim ele leva no campo o irmão e assassina o irmão. E aí o sangue do irmão é como se fosse o sangue inocente na terra, clamando por justiça. E esse sangue que clama por justiça é algo que tem um paralelo muito com Jesus, do sangue de Jesus que clama por salvação. E por que eu estou dizendo isso? Porque desde o começo, a Bíblia fala, o assassinato começa com sentimento de ira. Cabe você dominar. Paulo vai dizer assim, vocês podem se irar, mas não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Em Filipenses ele vai dizer isso. Então assim, é algo que a gente
que claramente pode tomar a gente de supetão. Eu lembro que minha mãe não é psicóloga, minha mãe é pedagoga, mas o pessoal, quem fez seminário sabe que fala assim, a minha mãe, o apelido dela era Madre Superiora lá no seminário, porque ela era diretora e ela tinha... Santa Ivone, Madre Superior. Dizem a língua que 40 anos como diretora, nunca nenhum seminarista conseguiu enrolar ela. E eu lembro que ela falava assim, ela tinha uma expressão que ela falava sobre sequestro emocional. Olha que palavra maravilhosa. Minha esposa adora falar sequestro emocional, é perfeito. E eu tinha esse negócio. Eu de vez em quando, com 6, 7 anos, eu tinha uma possessão que... E o negócio não, era incontrolável. E eu lembro que a minha mãe começou a me levar no médico, achava que era psicológico. Meu irmão fazia bullying comigo e falava, você é doido. E era um jeito dele me oprimir. E eu lembro que a minha mãe proibiu, falou, você não pode falar que seu irmão é doido. E aí meu irmão só fazia assim, ó. E eu falava, mãe, tá fazendo. E eu lembro, por que é doido? Porque não eu lembro, falei nada, mãe. eu com 9 anos, eu tirei a camisa lá no médico, eles colocaram assim, os negócios assim na cabeça. E foi por isso que ele começou a falar que era doido, para entender por que eu explodia. Por que eu tinha sequestro emocional. E eu lembro direitinho que o médico, depois de todos os exames de doideira, ele falou assim, eu tinha uns 8, 9 anos, ele falou assim, seu filho é normal, falta cinta. Eu não entendo, como é que o médico pode falar isso? É só década de 90 mesmo para falar um negócio dele, 80. Falta cinta, meu Deus, assim, e isso me ajudou muito. Primeiro me traumatizou muito, paguei muito terapeuta, mas assim, depois me ajuda a ser um pai melhor, porque meus filhos têm esse sequestro emocional, eles não sabem lidar com a emoção. Mas isso é muito interessante porque mostra o nosso coração assassino, pecador, e a gente se ilude que é autocontrole a solução do não matarás. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Eu só fui entender sobre autocontrole depois da maturidade, depois dos 30 anos. Eu era um cara que brigava muito no futebol. Talvez vocês tenham assim. Eu conheço pastores até hoje com 60 anos que não podem jogar bola. E o Marcos a gente no seminário chegou a quase sair na mão, né? Porque eu era professor dele e ele foi jogar bola comigo e ele me irrita demais até hoje. E aí a gente estava lá nunca mais saiu na mão, né? Nunca mais. E depois dos 30 anos, o que eu fiz? Eu primeiro parei de jogar bola. Eu também. Se o teu olho te faz pecar, corte. Então eu parei de bola. Se a bola que tá... Eu parei, mas estava lá dentro. Não era bola, né? Não era bola. Mas essa é a questão da maturidade. E hoje, já voltei a jogar bola, eu e o Paulo, famosa história, eu e o Paulo fazendo muitos gols num acampamento nosso, assim, o Romário e o Bebeto, e a gente ali, e eu hoje posso dizer para vocês com tranquilidade, sem queimar a língua, que eu aprendi nessa área a me controlar. Pode ter alguma coisa? Pode. Eu não tenho essa coragem. Não, eu estou arriscando. Mas por que eu quero dizer isso? Mas está lá dentro. O Caim está lá dentro. Eu apenas enjaulei ele. Isso não resolve. Isso não resolve. Não resolve. Porque o Deus que vê em secreto, ele vê o Caim lá dentro gritando. Um animal domesticado não necessariamente deixa de ser selvagem, um animal selvagem. Põe esses tigres aí que tem aí, deixa ele com fome. Deixa ele sentir o cheiro ali de sangue. E é isso que Jesus está dizendo. Esse animal está dentro de você, o pecado, e ele está à porta, e você vai dominá-lo, mas isso não é suficiente. Já é um bom passo, mas não é, ele está lá dentro. E eu não sei quais são as técnicas de vocês para dominar esse animal. Porque o que é que a religião vai falar? A religião vai falar, domine bem, e aí você vai ser aceito por Deus. Se você dominar essa ira... Domestica os seus instintos, domestica os seus impulsos. É isso. E é bom, gente, viver em sociedade, se você não consegue domesticar os seus impulsos, você vai acabar preso. É o mínimo. Mas diante de Deus não resolve, né? Diante de Deus não resolve. O pecado está dentro de nós. Então, por isso que Jesus ele vai atacar esse animal. Tem gente que é um animal que não consegue olhar alguém atraente do sexo oposto. E aí você cresceu e a religião te controlou. Mas Deus sabe do animal que está aí dentro. Às vezes é a língua. Você adora falar mal de alguém.
E aí a religião te colocou que você não está falando mal de alguém, você está compartilhando a história da pessoa para orar por ela. Não é, não. Deus me livre de fazer fofoca. Vamos orar pelo fulano. Tá feio a coisa lá. Mas tá feio, tá feio. E você vê como é sutil? Tá ali. Caim está dentro de cada um de nós. E Jesus está dizendo, olha, cuidado. Se vocês estão achando, e ele está olhando para os religiosos e para os seus discípulos, você está achando que você não matou, passei nessa, o negócio, não, você está matando todos os dias. Isso é desesperador. Isso mostra que é o nosso papo sobre autodefesa, como é que é? Não, você está num papo que não, tem que ir muito mais fundo. Muito mais fundo. Tem alguma coisa? Tem uma coisa assim, eu sempre penso, minha esposa sempre fala que eu sou meio pavio curto para algumas coisas, né? E tem um lado assim que, principalmente quando você está no trânsito ou no momento assim de muita pressão. Pavio curto? Não parece, não. Pois é. Estereótipo de oriental, pelo menos você estava... Pois é um estereótipo super conveniente, né? Mas, às vezes, assim, a diferença entre uma pessoa ser uma pessoa comum e se transformar num criminoso é uma fração de segundos. Num trânsito ou num momento assim que você perde as estribeiras e você fica depois assustado com como isso existia dentro de mim, eu não tinha me dado conta, né? E às vezes assim passa alguma coisa no trânsito, assim, eu falo, cara, eu tô dirigindo uma massa de metal de 2.000 quilos, de 1.500 quilos e que por uma bobagem eu poderia ter me transformado de agora num assassino, né? E essa fração de segundos, esse adiamento é que faz a diferença da gente entender que a gente está muito próximo de virar um assassino se a gente não tomar cuidado, sabe? Tem uma coisa que me chama a atenção, que é você não precisa ser mal para isso. Pelo menos na visão... Você não precisa ser maldoso, o que eu quero dizer, no sentido de mal. Basta você só pensar em você, no sentimento que você está naquela hora, é isso que eu quero dizer. Você não precisa necessariamente, eu vou pôr as outras pessoas em risco. Eu sou esse tipo de gente que faz isso. Não, basta numa hora em que a coisa que pisou no meu calo, sabe o negócio do instinto, isso que você está falando, o Caim que habita em nós, assim, de alguma maneira eu não preciso ser alguém vingativo ou alguém que é sanguíneo, que é colérico, nesse sentido, não dos temperamentos, mas de reação, para que num dado momento, eu reaja de uma maneira instintiva e acabe gerando uma tragédia. Sem ser alguém que me acha tendencioso a isso. E é interessante quando a gente vai perceber que a Bíblia vai trazer que o contrário de amor não é o ódio. O contrário de amor é o assassinato. É o matar. Porque quando você odeia alguém, você ainda está... A pessoa é protagonista do seu sentimento. Mas quando você elimina alguém... E esse eliminar não é só assassinar, eu não quero me importar. É a teologia do Thanos, é estralar o dedo e sumir da minha vida. Eu só quero resolver meus problemas eliminando o outro de forma... E a gente é tão covarde que a gente não quer nem imaginar a gente matando. A gente, se pudesse, pagaria alguém para matar. Senhor, fica a dica ou fazer aqui. igual Davi. Elimina, Senhor. Isso, a gente ora como, Senhor, fica a dica, mata. Só que a gente não fala isso, só que Deus está ouvindo isso. A gente está fazendo uma oração de justiça. Não dá até quando, Senhor? E se você pensar a história de Davi, ele olhou, ele desejou, e no final das contas, ele não teve coragem, não estou dizendo, mas ele não matou Urias. Ele simplesmente colocou ele na frente da batalha, usou todo o seu poder para que o assassinato dele fizesse isso. Então, assim, essa forma sofisticada, de dizer, eu não estou matando, mas eu estou todos os dias. E Jesus está trazendo isso de forma forte. E isso, para mim, o mais importante a gente geralmente prega, isso eu me coloco, que a gente tem que controlar e pronto. Mas controlar é a metade do caminho. Controlar é assim, cara, viver o mínimo em sociedade, controla esse Caim. Só que ele está lá. E é aí que Jesus vai fazer a diferença. No texto de Mateus 5, que ele está falando isso, por que eu falei que é um paralelo com Caim e Abel? Porque um pouquinho mais para frente, Mateus 5, versículo 23 e 24, ele vai dizer o seguinte: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão
tem algo contra você. Presta atenção, não tem nada a ver com o contexto aqui. Jesus está falando sobre não matarás. Jesus está falando no Sermão do Monte, daqui a pouco ele puxa um altar. Se você estiver diante do altar e lembrar que alguém fez algo contra você, não tem nada a ver com o contexto ali do Sermão do Monte. É porque Jesus, ele sabe, e ele está trazendo a história de Caim e Abel, do altar de Caim e Abel, que eles cometeram um assassinato. Então, presta atenção, olha só o paralelo que Jesus está fazendo. Quando você estiver diante de um altar, todo mundo que está ouvindo Jesus está lembrando de Caim e Abel. Se você estiver diante de um altar e lembrar que o seu irmão tem algo contra você, não é nem você tem algo contra o seu irmão, é o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a oferta. Se você ler isso aqui direito, parece que Jesus está culpando a vítima. Se você entendeu esse texto, parece que ele é a primeira vez na Bíblia que traz Abel para a história. E não Caim. É assim, quase como Caim está ali, mas eu quero trazer a história de Abel. Isso fica assim, como assim? Parece que Abel é culpado, porque ele foi lá, foi aceito, mas ele viu o irmão dele e deveria ter deixado ali e se reconciliado antes de voltar da sua oferta, para não ter o julgamento. Que coisa estranha. Mas não é isso. Jesus está aplicando a história ali para a sua vida. Porque o altar de Jesus é a cruz. E o que ele está dizendo é o seguinte, o verdadeiro Abel, que não é que o sangue dele clama por justiça, o sangue dele clama por perdão. O inocente que vai ser morto, no altar, ele vai deixar na hora do altar e vai dizer, como Lucas 23, 34, quando ele estava sendo zombado na cruz, ele fala, Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que faz. Então a história não é de alguém que controlou Caim, é de Jesus, que morreu na cruz para perdoar o assassino e para vencer a morte. Para perdoar o assassino é para perdoar eu e você. E venceu a morte é para que eu e você, quando ele voltar, ele vai vencer a morte e nunca mais vamos ter a ira, esse sentimento de querer aniquilar o outro em detrimento ao meu bem-estar, ao que eu acho que é justo. Porque o único que não deveria experimentar a morte, no altar, ele experimenta a morte para trazer o sangue dele, perdão por mim e por você. E para que o não matarás seja possível, não porque você controla a sua ira, mas porque na fé cristã não é se eu vou controlar os meus impulsos, é a minha vida ser controlada por Cristo. É Cristo viver na tua vida e não viver esse sentimento de ódio, viver esse sentimento de ira e deixar Jesus fluir o amor dele, que é de cruz na sua vida. Baixe sua cabeça e vamos orar. Pai querido, eu quero orar por esse sentimento que várias vezes, mesmo depois de convertido, caminhando como discípulo, de ira, de Caim, ou de achar que não está aqui. Que a sua obra salvífica, o que o Senhor fez na cruz, Senhor, possa ser real na tua igreja, Senhor. Que o teu povo, que se chama pelo teu nome, possa amar de forma com que Cristo amou. E que a gente possa viver para levar vidas e não para tirá-la. Nos ajuda nos momentos de dificuldade, para que Jesus viva na gente. E a gente sempre ganhe força da cruz para amar incondicionalmente. Em nome do seu Filho Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Você fica de pé junto comigo? Pela cruz
me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E nós cantamos a graça imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Que o amor de Deus, a graça e a vida de Jesus e a direção do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo, para que sejamos doadores de vida e não agentes de morte, sejam sobre as nossas vidas. A ação do Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a sua vida, a cada dia dessa semana, para vivermos o que Jesus nos propõe, para olharmos para o mandamento não matarás como Jesus olha, pedindo a Ele que Ele dê a nós a capacidade e o desejo de vivermos como Ele vive e vive em nós. Que Deus te abençoe, uma boa semana. A gente se encontra nos grupos pequenos e no domingo que vem novamente aqui. Deus te abençoe.